estudar os capítulos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 do livro didático. Pessoal, tem que ler a teoria e tentar fazer os exercícios, tá? Não é só ir direto para a fórmula, não. Tem que entender a teoria, ver o que está acontecendo e daí para frente tentar fazer os exercícios. Estudar todo o conteúdo postado no AVA, na parte chamada livro de física, tá? Da semana 17 até a semana 24. E assistir todas as videoaulas postadas no AVA. Também estão no livro de física, da semana 17 até a semana 24. Gostaria que você tentasse, refazer todas as questões resolvidas e comentadas de todos os capítulos, tá? Presentes tanto no meu livro, lá no AVA, quanto no livro do colégio, em apostilas, qualquer material escrito que você tiver. Quanto maior o número de exercícios que você fizer, melhor será. Material a ser utilizado pelo aluno no dia da E. Caneta azul ou preta, lápis, borracha, régua e calculadora comum ou científica, e não é permitida consulta na internet, muito menos prova em dupla ou em grupo, etc. É prova individual, sem consulta na internet. Os objetos do conhecimento nessa prova são os seguintes: princípios da ótica geométrica, reflexão da luz, espelhos, planos esféricos, refração da luz e lentes esféricas. Então essa é uma E voltada para a ótica. A ótica é a parte principal da programação do nosso colégio, do Sistema Colégio Militar Brasileiro, do segundo trimestre de Física no Brasil todo, no segundo ano. Então, a nossa E será voltada para isso, para uma prova de ótica de um nível legal, de acordo com as aulas que vocês tiveram comigo. Detalhamento. Olha só, eu quero que vocês aprendam isso aqui, relacionado aos princípios da ótica geométrica a fenômenos simples associados à reflexão da luz. Por exemplo, em um espelho plano, um campo visual de um espelho, a determinação da imagem de objeto extenso, por exemplo, tá? Definir as leis da reflexão aplicando-as à formação de imagens em espelhos planos e esféricos. É uma continuação do primeiro item. Então, você deve entender as leis da reflexão e aplicá-las a espelhos planos e espelhos esféricos. Determinar a natureza das imagens geradas por espelhos planos e esféricos, relacionando-as a fatores como distância do objeto ao espelho, foco e centro de curvatura no caso dos espelhos esféricos. A natureza da imagem é aquela velha ideia, né? Se a imagem é real, virtual, etc. Você entender como desenhar a imagem, como calcular características dela. Estabelecer os principais elementos geométricos que compõem os espelhos esféricos e suas relações. A lei de Gauss para os espelhos, ela te ajuda a estudar isso aqui. Relaciona distância focal, posição do objeto, posição da imagem. Então, é assunto importante, bastante cobrado em prova. Não só na prova do colégio, mas no PISM, no Enem, em concursos militares. Esse aqui, é um item que vale a pena você estudar, viu? E resolver problemas envolvendo a construção de imagens em espelhos planos e esféricos. Tudo isso é interligado. Você vai entender como a luz se propaga, os princípios da reflexão, aplicar esses princípios em espelhos planos e esféricos, desenhar e calcular coisas relativas às imagens. Conceituar índice de refração absoluto, enunciar e operar as leis da refração. Então, existe uma conceituação física para índice de refração. E com esse índice, você pode estudar, por exemplo, a segunda lei da refração e calcular alguns elementos importantes nesse fenômeno chamado refração da luz. Olha só, por exemplo, você pode calcular a velocidade da luz em um meio material, a partir do valor do índice de refração absoluto desse meio. Muito comum em questões de prova, tá? Esse tipo de raciocínio aqui. Determinar o ângulo limite, naquela ideia, por exemplo, que acontece dentro de uma fibra ótica. Classificar lentes, né? Lentes são elementos que usam a refração da luz para a produção de imagens. Então, classificar lentes em convergentes ou divergentes. Obter imagens de objetos colocados no eixo principal da lente, a partir de dois raios de luz principais, né? Calcular a posição e o tamanho de uma imagem utilizando a equação de Gauss. Tudo isso está relacionado com a ótica, com a refração da luz aplicada em lente, e a partir dessa refração você desenhar e calcular
algumas coisas sobre as imagens fornecidas por lentes convergentes ou divergentes. Fontes de consulta. Livro didático, capítulos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Materiais didáticos postados no AVA, presentes no livro de física da semana 17 até a semana 24. Videoaulas postadas no AVA, presentes no livro de física da semana 17 até a semana 24. Anotações e listas de exercícios. Quero lembrar vocês que a ótica é um fenômeno do nosso dia a dia. Está presente numa série de coisas da nossa vida, desde o estudo teórico do livro até aplicações em laser, em fibra ótica de internet, em óculos, em ótica da visão, na biofísica da ótica da visão. A ótica da visão é uma parte do capítulo de refração e de lentes. É bom você estudar isso, ficar ligado. Então a ótica vai da tecnologia de instrumentos óticos até a ótica da visão e dos defeitos de visão que podem ser solucionados com lentes de contato e óculos e etc. Pessoal, então é isso. É um comentário rápido aí sobre a FOA. Muito obrigado pela atenção e bons estudos!